dessas figuras, né, influentes do movimento MAGA. E, América, eu queria abordar com você um outro aspecto também sobre Trump, que é a relação com o Benjamin Netanyahu, o primeiro-ministro israelense. O New York Times fez uma ampla apuração, que vai inclusive se transformar num livro nessa semana, dizendo que o Netanyahu fez um pitching no dia 11 de fevereiro, quando ele estava na Casa Branca, para o Trump, falando sobre a operação antes dela acontecer, e basicamente esse pitching tinha 4 partes, né, 4 objetivos: matar Ali Khamenei, dizimar a capacidade do Irã de ameaçar os vizinhos, provocar um levante popular no Irã e uma mudança de regime com a instalação de um líder secular para governar o país. Depois desse pitching que foi feito pelo Netanyahu, a inteligência americana disse para Donald Trump, segundo a apuração do New York Times, que os 2 primeiros objetivos seriam possíveis: matar o Ayatollah Ali Khamenei e dizimar a capacidade do Irã de ameaçar seus vizinhos, mas que os outros 2 não eram críveis, né? Chegar a uma mudança de regime e provocar um levante popular dentro do Irã. E aí a reportagem prossegue falando alguns detalhes ali de membros do governo Trump que alertaram Donald Trump que essa guerra poderia dar errado, inclusive Dan Kane, que é o chefe das Forças Armadas, também Daniel Radcliffe, que é o chefe da Agência de Inteligência Americana. E aí tem uma questão como vingança, né, pelo assassinato em janeiro de 2020 do general Qassem Soleimani. Então tem esse aspecto também de talvez um rancor pessoal de Donald Trump em relação ao Irã, mas teve esse pitching, essa influência de Israel com alguns membros do governo Trump, dizendo que Israel normalmente faz isso, tenta convencer os Estados Unidos a apoiá-lo em algum plano que é mirabolante, mas que no fim acaba não sendo um plano realista, um plano crível. Como você enxerga, Américo, essa relação entre Trump e Netanyahu e essa influência desse primeiro-ministro israelense sobre o governo americano? Excelente tópico, Pri. Essa relação entre o Trump e o Netanyahu, ela é fundamental neste momento para a gente entender o que está acontecendo no Oriente Médio. E o Benjamin Netanyahu, na verdade, tem uma certa ascendência até sobre o presidente Trump, no sentido de convencê-lo ali a agir de uma forma como Israel gostaria que ele agisse. O Netanyahu construiu toda a carreira política dele, e a gente precisa lembrar que ele é uma grande raposa política, ele é o primeiro-ministro mais longevo da história de Israel. Precisamos sempre lembrar que Israel é a única democracia daquela região, uma democracia muito vibrante, então não é fácil você conseguir o que o Netanyahu conseguiu, de ficar tanto tempo no poder, de ter tanta influência sobre vários governos americanos. E ele construiu toda a carreira dele em 2 pilares, né, de negar a possibilidade de existência do Estado da Palestina, que me parece uma condição essencial para a gente falar em futuro, em paz de longo prazo no Oriente Médio, que é a criação de um Estado da Palestina, e ele é contra isso, portanto, Israel colabora para aumentar a violência, não para tentar resolver os problemas da violência no Oriente Médio. E o segundo pilar aí do governo do Netanyahu sempre foi também atacar o Irã, porque considera o Irã como uma ameaça existencial a Israel. E finalmente ele conseguiu o apoio de um presidente americano para essa missão de atacar o Irã. Vários governos americanos chegaram a considerar em vários momentos a possibilidade de eventualmente entrar num confronto com o Irã. E eles não foram em frente justamente pela inteligência que o próprio governo americano tinha do que poderia acontecer numa guerra como essa, que é exatamente o que a gente viu acontecer. Fechamento do Estreito de Hormuz, uma guerra assimétrica, a possibilidade dos Estados Unidos, do ponto de vista militar, sofrerem também muitas baixas, os outros países da região serem atacados. Os Estados Unidos sabiam disso. A inteligência americana sabia que o Irã ia reagir desse jeito. Você mesmo mencionou o Dan Kane, que é o chefe militar dos Estados Unidos, alertando o presidente Donald Trump sobre isso. E ele resolveu ignorar tudo isso para ouvir simplesmente o Benjamin Netanyahu acreditar na falácia desses 4 pontos que você colocou, que eles eram possíveis. O Donald Trump acreditou que ele ia conseguir fazer no Irã algo parecido com o que ele fez na Venezuela. Ele chegou a dizer isso em entrevistas, que ele iria fazer isso, que ele iria conseguir fazer uma substituição do regime no Irã, como aconteceu na Venezuela, com a prisão do Maduro e a colocação de uma figura controlada pelos Estados Unidos, que é Delcy Rodrigues. Não é o caso no Irã, é uma falta de entendimento profundo. Agora, a diferença aqui é que o Netanyahu sabia muito bem com quem estava lidando,
a questão do Irã, sabia muito bem das dificuldades e sabia que era uma oportunidade para o que ele de fato queria fazer, que não é necessariamente a mudança do regime. Ele sabe que é difícil mudar o regime, mas ele queria enfraquecer a possibilidade do Irã atacar Israel. E isso ele conseguiu. Não resolveu o problema, o Irã pode se rearmar, o Irã continua atacando Israel o tempo inteiro, mas o objetivo primeiro do Netanyahu, de certa forma, foi atingido, que era matar o Ali Khamenei e também enfraquecer o máximo possível as capacidades militares do Irã. O que me surpreende muito é a gente ter um presidente dos Estados Unidos da América, que é a maior democracia do mundo, um exemplo de democracia, com todos os problemas que eles têm para muita gente no mundo, é a maior economia do mundo, é a maior força militar do mundo, e a gente tem o chefe do Estado Maior, o chefe militar, o comandante em chefe, perdão, dos americanos, ignorando os seus próprios militares, o seu próprio serviço de inteligência para dar ouvidos ao líder de um outro país. Por isso eu entendo, qualquer que seja o país, inclusive, por isso eu entendo a revolta de parte aí dos republicanos com relação a como o Trump se comportou. Agora, também existe uma tensão muito grande, né, entre o Netanyahu e o Trump. E o Trump, cada vez que percebe que, eu não diria foi passado para trás, mas cada vez que ele percebe que ele entrou numa enrascada por conta dos pedidos do Netanyahu, ele acaba também pressionando o governo israelense. E o governo israelense depende muito dos Estados Unidos. Israel, neste momento, nós estamos falando de um país que está isolado em muitos sentidos no cenário internacional, é governado por um primeiro-ministro que é suspeito de ser um criminoso de guerra. Precisamos lembrar que ele está respondendo nas cortes internacionais sobre como ele escolheu fazer a guerra contra o Hamas, e nós temos esse governo que é um governo muito radicalizado de Israel. Então, seria muito bom para Israel um governo diferente, fortalecer sua democracia, manter a sua relação, que é especial e muito importante com os Estados Unidos, mas em bases que sejam menos apaixonadas ou dependentes de figuras como Netanyahu, que também responde, obviamente, por acusações de corrupção em Israel. Então nós estamos falando de uma figura muito complexa, e essa relação entre os dois precisa mesmo de livros e de investigações, porque ela é central na história contemporânea ali do Oriente Médio. Lori, queria ainda insistir um pouco nessa relação de Trump e Netanyahu. Você acha que Netanyahu teve ali um poder de convencimento sobre o Trump, ou Trump também já estava inclinado a fazer essa operação, justamente por causa do atentado contra ele, que foi feito pelo Irã, né, a tentativa de assassinato? Você acha que existia uma questão mais pessoal, ou Trump foi ali inebriado pelas palavras de Netanyahu e também pelo sucesso da operação na Venezuela e também dos ataques anteriores que tinham acontecido em junho em parceria com Israel ao Irã? Bem, essa é uma relação de bastante proximidade desde janeiro de 2016, quando Ron Dermer, que é o braço direito do Netanyahu, tem gente que diz que é o Netanyahu que é o braço direito do Ron Dermer, é uma figura não muito falada, mas que atua nas sombras, uma espécie de Rasputin do Netanyahu, levou a um advogado do Donald Trump, da campanha, a informação de que a Rússia tinha invadido, quebrado os códigos, invadido o banco de informações, banco de dados da campanha da Hillary Clinton e tinha entregado para o Wikileaks. E a partir daí foi se construindo essa relação sólida entre Netanyahu e Trump. Essa apuração das nossas colegas do New York Times, Maggie Haberman e Jonathan Swan, que dará origem ao livro Regime Change, cujos excertos foram publicados pelo New York Times, ela condiz com outras apurações de outros jornalistas que também cobrem a Casa Branca, de que foi o Netanyahu que levou para o Trump essa ideia de atacar o Irã, e na sala de situação da Casa Branca, que é muito raro que um visitante estrangeiro entre nessa sala, foi recebido lá, assumiu a cabeceira da mesa, que é geralmente reservada ao Trump. O Trump estava presente e ele fez uma apresentação em que um vídeo
entrou no vídeo o David Barnea, que é o diretor do Mossad, o serviço secreto israelense, e o Barnea apresentou o que ele disse que eram sólidas evidências de que era possível decapitar o regime, matar o Ali Khamenei. Haveria aquela reunião fatídica do dia 28 no gabinete do Khamenei e que o regime estava por um fio. Por causa das manifestações, o regime poderia cair com a decapitação do regime. Veio a CIA, Robert Radcliffe, o diretor-geral da CIA, trouxe para o presidente a informação de que isso era farcical. Chamou de farcical essa ideia do Mossad, ou seja, uma farsa. Essa informação do Mossad. Vimos, né? Oi? Como vimos, né? Como vimos ser real, né? Quem é que estava certo? E aí e é incrível porque em 2003 os Estados Unidos invadiram o Iraque com uma informação farcical do sistema de inteligência americano. Dessa vez os Estados Unidos atacaram o Irã com uma informação errada de um serviço de inteligência de outro país, que não os Estados Unidos. E isso é muito ruim para a liderança do Trump como comandante em chefe das Forças Armadas, isso do ponto de vista da leitura que os americanos fazem a respeito do papel do presidente americano, que é tão poderoso, né? Ele tem de ser capaz de tomar decisões que sejam boas para o interesse dos Estados Unidos e não de um outro país, principalmente quando essa decisão vai contra o interesse dos Estados Unidos e do próprio presidente, no caso, porque ele está pagando um preço político alto por essa decisão. Então, ele realmente foi arrastado, acreditando que essa era uma low-hanging fruit, uma fruta fácil de apanhar, né? E para o Netanyahu foi, realmente, porque o Netanyahu precisava de outra guerra. Ele, no ano passado, foi forçado a fazer um cessar-fogo com o Hamas pelo Trump. Então é como se o Trump estivesse devendo uma guerra para o Netanyahu, para ele poder chegar competitivo à eleição de 26 de outubro deste ano. Então o Netanyahu cobrou essa dívida e o Trump pagou de forma não muito refletida. Quando foi na quarta-feira que o J.D. Vance disse que não, porque assim, teve o cessar-fogo, né, na segunda-feira. Aí o Irã dizia que o cessar-fogo incluía o Israel parar de atacar o Hezbollah no Líbano. E o Paquistão, que foi mediador, confirmava isso, que o cessar-fogo previa também o cessar-fogo no Líbano. E aí o Trump, que disse que concordava, que era um bom ponto de partida para as negociações, depois falou, não, isso aí não está incluído. Um funcionário da Casa Branca tinha dito que estava incluído, sim. Depois o Trump, no dia seguinte, disse que não. E, no entanto, quando o Irã falou assim, bom, então acho que não vamos para Islamabad. Então, inclusive, na quarta-feira eu conversei durante uma hora com um funcionário do governo iraniano. E ele me falou isso, acho que não vai ter, porque Israel está bombardeando o Hezbollah, e isso era uma condição para o cessar-fogo parar esse bombardeio. E aí o Netanyahu falou, não tem esse compromisso. E aí o J.D. Vance, vice-presidente, falou, olha, Israel está indicando que vai se conter lá no Líbano. Na verdade, já era um recado. E aí o Trump ligou para o Netanyahu e eles tiveram a conversa mais curta da história, dessa longa história do relacionamento entre Trump e Netanyahu. O recado do Trump era o seguinte, vai incluir sim. O cessar-fogo no Líbano está incluído sim, e você vai parar de bombardear o Hezbollah. Até sexta-feira... que o Trump também deu uma entrevista para alguma rede daqui dos Estados Unidos falando que ele tinha pedido para Netanyahu ser mais low profile nessa... Exato, low profile. Bombardeia mais sutilmente, assim, não faz tanto barulho, né? Como se fosse possível o Netanyahu ser low profile em qualquer coisa que ele faça, né? Ou um bombardeio ser low profile, né? E mais de 300 libaneses foram mortos, né? Nesses bombardeios. Em um dia. Em um dia. Exato, porque o Netanyahu
porque se eu sabia, eu tinha antecipado na quarta-feira à noite, eu falei, os Estados Unidos vão pressionar Israel a parar o bombardeio. Se eu sabia, Israel também sabia, né? Então, na quinta-feira, aliás, naquele mesmo dia, na quarta-feira, foi o dia de maior bombardeio de toda essa campanha iniciada em março, e exatamente porque o Netanyahu sabia que ia ter de parar, então ele estava ali arredondando a campanha, né? Arrematando a campanha de forma bastante violenta e em regiões muito populosas e com muitas mortes de civis. Américo, queria